Opa, aí, galera, beleza? Galera, eu acabei de assistir um vídeo interessante do canal Não Adivinho, que eu acho que é um canal interessante, mas que lança opiniões que na qual precisa deixar claro. Eu acho legal ele ter visto as duas partes, porque teve um caso muito interessante, que na qual envolveu o deputado Celso Russomano e os empresários, donos da importadora PB Importadora, não lembro, né? Que na qual os donos são um casal chinês, de origem asiática, chineses. E eles fizeram uma brincadeira, mexeram com uma coisa que é muito séria, que na qual colocou a imagem do Celso Russomano e a imagem do Ben Mendes juntos com ele, e colocou uma descrição enganosa, sem colocar que na imagem era tudo uma brincadeira, foi feito com inteligência artificial. Sério, tudo bem você fazer piadas, tudo bem você fazer graça, tudo bem você fazer humor. A gente não é nada contra isso. Nem o próprio Celso Russomano, defendendo o próprio Celso. Porque senão, ele já teria aprovado e permitido que a censura fosse mais adiante. Mas aí que está o problema. Quando você utiliza a inteligência artificial dessa forma, sim, primeiro, definir o que é verdade ou não é. Deixar isso bem explícito. Na própria descrição, que foi feito com inteligência artificial. Eles fazem, não é só com ele, já fez isso com outros tipos de postagem, que eu acho muito perigoso, que inclusive você utilizar vídeos, imagens, com inteligência artificial, e pedir para que eu colocasse, por exemplo, para o Estúdio Ghibli, ou qualquer estúdio, qualquer design, né, de personagem, queria mesmo você pagar um artista para poder fazer do jeito que você quer, pagar um caricatunista, um desenhista que pudesse fazer esse trabalho, é muito melhor do que você pedir para uma inteligência artificial fazer isso. Eu já falei algumas vezes sobre isso. Então, a minha preocupação é até onde vai o limite dessa brincadeira. Por isso que eu falo, com todo respeito ao que aconteceu e respeito ao Não Adivinho, mas eu acho legal ele complementar a questão da inteligência artificial ser regulamentada. Sim. E não é a primeira vez que isso acontece, não. Outros casos, vou citar um caso de uma pessoa que eu estou convidando, estou deixando aqui meu convite aberto para ela, que é a voz da Lene Bastos, que é dubladora. Ela fez a localização de um dos jogos de Tomb Raider. Só que o problema é que houve um jogo mais atual e fizeram uma inteligência artificial e não colocaram a voz dela. E ela não deu autorização para que a voz dela fosse colocada. E detalhe, usaram a voz dela naquela época, gravada, anos atrás, quando o jogo foi localizado, originalmente. Nesse remaster desse jogo, ela não foi chamada para poder fazer a localização desse jogo, não foi chamada. E gerou uma situação muito grave, muito séria, que prejudicou o trabalho dela. Isso prova claramente como que a inteligência artificial ela precisa ser pensada e ser colocada uma lei que regulamente o uso dela e deixar claro que, por lei, você tem que especificar na postagem. Infelizmente, não tem como. A gente não pode censurar, mas você tem que especificar claramente que foi usada a inteligência artificial nesse trabalho. Coisa que na qual, para o meio artístico e para qualquer um, deveria ser repudiado. Quando você utiliza a inteligência para resolver problemas, é uma coisa. Adiantar trabalho, resolver problemas e resolver questões é uma coisa. Agora é outra coisa, outros 500, quando se trata de brincadeiras de mau gosto, piadas que na qual ultrapassaram o limite da razoabilidade e que podem queimar, destruir uma imagem, ou pior, colocar palavras na boca de uma pessoa que na qual ela não disse nada. Olha aí a dor de cabeça e olha aí o problema ético e moral que é gerado. Fora os riscos que essa pessoa pode levar, um prejuízo de danos morais e éticos. E aí? Quem é que tá certo nessa história? Me diga. Por isso que eu defendo a regulamentação. Isso é mais uma prova do porquê nós precisamos regulamentar isso com urgência.
para ontem. Por que eu defendo a dublagem viva? Por que eu defendo essa regulamentação? E definir o que é inteligência artificial legalmente e definir de uma vez por todas onde, como utilizar e deixar claro. Se vier com esse tipo de palhaçada e a pessoa se sentir lesada por usar uma imagem sem sua autorização e ainda por cima montar uma fake news, montar uma imagem falsa, uma mentira, uma notícia falsa usando sua imagem, seja lá o que for, pode ter certeza, vai abrir um monte de precedentes perigosíssimos e arriscados. Então, gente, cuidado. Cuidado com o que vocês postam e cuidado com o que vocês fazem. Só dou esse alerta. E complementando, o canal Não Adivinha, que eu acho importante isso ser abordado. Para deixar claro, nós temos que ter limites. Tudo na vida tem limite. E esse é o ponto. E, inclusive, para esse casal, cuidado. Só uma dica, cuidado com o que vocês falam. Cuidado com o que vocês postam. Cuidado com as brincadeiras. Existem limites. Você apagar tudo, ninguém falou isso. Só fizeram uma notificação extrajudicial para poder evitar um problema. E parar com tal palhaçada. Porque existem limites. Só para deixar isso bem claro. Existem limites.